Graça e paz, irmãos. O Senhor nos conceda a sua graça nessa manhã, para que possamos perceber a sua direção para esse tempo. Amém? Encomendamos, Senhor, esse tempo diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude a perceber a ênfase do Espírito para essa manhã. Aquilo que o Senhor quer nos falar aos nossos corações, Senhor. Tome esse ambiente em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a nos aquietar diante do Senhor, em temor, em reverência. Tome esse ambiente em Tuas mãos e nos ajude, Senhor, a estarmos em uma só sintonia, o que fala, os que ouvem, e que possamos aprender aos Teus pés, Senhor. Nos conduz a Ti mesmo nessa manhã e nos abra a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, esses dias eu estava meditando em um assunto que já deve ter umas 2 décadas ou mais, que eu falei esse assunto uma vez entre nós. E outro dia, na semana passada, retrasado, eu estava em casa meditando, e esse assunto me pulou, veio ao coração e digo: Senhor. E eu comecei a meditar de novo nesses textos e comecei a perceber algumas coisas que até então eu não tinha percebido com respeito a Juízes. Juízes capítulo 2, o versículo 10. Eu penso que é uma palavra bem adequada para o momento que nós temos vivido. Inclusive, eu já estava meditando, não nesse verso, mas na conjuntura atual em que vivemos e o assunto da nossa sucessão enquanto igreja, que esse é um assunto que está no coração de Deus, o assunto da sucessão. Querendo eu ou você, ou não queiramos, esse é um assunto que está patente diante de nós. Talvez, quando eu era menino, eu não pensasse nisso. Eu cheguei aqui entre os irmãos, na verdade, quando nós começamos, eu era um menino de 14 anos, cheio de cabelo. Agora eles já estão faltando, eles estão mudando de tonalidade. Mas isso é sinal de que também nós estamos em transição. Mas eu percebo que mais que nunca, essa transição, ela é uma transição que tem sido um pouco traumática, e nós precisamos rever um pouco desses assuntos diante do Senhor. Por isso eu penso que Juízes 2:10, até hoje, quando eu lembro desse versículo, eu me lembro uma vez o irmão falando, quando eu falei esse assunto, o irmão falou sobre esse versículo. Vamos ver Juízes capítulo 2, o verso 10. Esse assunto é muito sério, irmão, muito sério. Essa palavra não é apenas para aqueles que estão na transição. Essa é uma palavra para todos, para todos. Hoje nós temos aqui crianças, adolescentes e jovens. Muitos nasceram entre nós e já acharam muitas coisas prontas. E geralmente, quando nós achamos as coisas prontas, às vezes nós não as valorizamos, nós não sabemos o preço, as lágrimas que foram derramadas, o preço que foi pago, as dificuldades que foram passadas. Quantos que tiveram, como a gente falava no passado, que ficar no fundo do Jordão? Era uma expressão que usávamos há uns 20, 30 anos atrás. Ficar no fundo do Jordão. Mas ficar no fundo do Jordão não é uma coisa tão assim fácil, não. Imagine que aqueles sacerdotes, o Jordão secou, eles colocavam aquela arca no seu ombro, 4, 2 de cada lado.
Mas só que, se nós observarmos os detalhes que está ali, nessa cena que nós retratamos e que nós falamos, eles estão com aquela arca no ombro, mas não só isso, ali no mínimo, eles iriam ficar em pé, com a arca no ombro, esperando mais de 1 milhão de pessoas passarem a pé seco. Você sabe o que é isso? Isso pode começar às 5 horas da manhã, e talvez de 5 horas da tarde ainda não passou esse 1 milhão de pessoas. É menino, é criança que está aprendendo a caminhar, é mãe com filho no braço, é gente carregando coisa, puxando animal. É 1 milhão de gente passando, ou mais. E eles em pé, fielmente, no fundo do Jordão, pagando preço para outros passarem. Mas aí esses outros passaram. E eles entraram na terra e talvez eles não saibam o preço que foi pago por alguns. Então, esse versículo, eu penso que o que Deus quer sobre essa terra, quando eu leio esse versículo, eu penso que é uma dor no coração, ao ler esse versículo. Eu, na minha fraqueza, não consigo captar completamente a dor refletida nesse verso. Como diz aqui, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E após ela, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Isso é doloroso, irmãos. Isso aqui é um povo que entrou na terra que mana leite e mel. A terra que Deus havia provisionado para o seu povo. Eles entraram. Mas ao entrar nessa terra, levanta-se uma outra geração que não conhece ao Senhor. Nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Eu confesso que no passado ficava muito preocupado com a questão de esta responsabilidade estar sobre os ombros daqueles que deveriam ter feito a transição e deveriam ter ensinado adequadamente. Eu ficava perguntando, onde foi que eles erraram? Mas quando eu voltei a esse texto e comecei a meditar nessas passagens, eu comecei a perceber outra coisa diferente. E eu comecei a comparar com a geração em que vivemos. E aí eu comecei a entender um pouco mais do que está acontecendo nessa transição aqui. Primeiro, quando nós vemos Salmos 78, verso 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, cantaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Mas esses anciãos e Josué, eles foram fiéis, sim. Eles transmitiram, sim. Eles seguiam, porque enquanto eles estavam vivos, Israel servia ao Senhor. Servia ao Senhor, então eles estavam sim ensinando. Eles sabiam que o que Deus queria era a transição, era essa tocha ser passada de mão em mão. Eles sabiam, eles tinham peso, porque tanto peso eles tinham, que aquela geração, enquanto eles estavam vivos, servia ao Senhor, porque eles ali eram colunas, eles transmitiram fielmente. E aí me faz ver que o problema estava na nova geração. Quando eu lembro da nossa história, como eu falei no começo, eu era um menino de 14 anos. Outro dia eu me assustei, meio século se passaram. Estamos aqui, e a maioria, e aqueles que estavam lá, estão aqui, graças a Deus, estavam lá quando nós começamos. Todo mundo cheio de cabelo, cheio de vigor, todo mundo, enfim, no vigor. Mas agora
Eu sou o mais novo, tem gente que já está nos 54, 55 e tal, e vamos aí. Mas nós mudamos. Nós estamos em transição. Se em 10 anos, em 20, em 30, em 40, em 50, o Senhor não voltar, eu penso, porque alguém pode pensar, essa palavra que o irmão está falando aí é para adolescente, é para as crianças, é para os jovens. Não, essa palavra é para todos nós. Todos nós estamos jornadeanos e estamos em transição, e nessa transição todos têm responsabilidade. Eu confesso que eu, como alguns e algumas aqui, não tenho essa carga toda com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Mas só que tem uma coisa, embora não tenha, eu digo assim, como chamado específico, não seja isso, eu estou falando de mim, mas há peso que o Senhor bota no coração com respeito a essa transição, com respeito a essa transição, esse passar essa tocha, passar esse bastão para diante. Todos nós temos responsabilidade. O que foi que Paulo falou? E isso mesmo que ouviste de mim, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e idôneos, para que possam transmitir a outro. Ou seja, essa sucessão é para todos. Todos precisam se preocupar com essa sucessão, enquanto aqui temos nossas necessidades? Temos. Temos muitas coisas que fazer? Temos. Mas a sucessão do Senhor está diante de nós, e nós precisamos ser fiéis e idôneos para transmitir isso a outros. Senão, o que pode acontecer daqui a 10, 20, 30 anos? E o que vai acontecer quando eu e você for apenas aquela lembrança daquele irmão do passado que esteve entre nós, aquela irmã? Nós já paramos para pensar sobre isso, ou a gente vai ficar aqui o tempo todo sobre essa terra? Nós já temos que começar a fazer cálculos. Eu já comecei a fazer uns cálculozinhos. Tem que fazer. Sobe aos 70, em havendo vigor aos 80, e o que passar daí é enfado e cansaço. Mas só que no meio de tudo isso, nós estamos fazendo transições. Quando nós fomos chamados, lá em 1986, todo mundo cheio de cabelo, todo mundo forte, adolescente, jovens, ali naquela transição de 14, 15, 16, 17, e acho que não tinha gente mais velha não, talvez, não sei se tem alguém de 18 anos, mas todo mundo jovem. Para você ter ideia, vocês, os jovens não devem saber, mas nós chegamos a ter presbítero, teve que assumir, segurar o varal da arca com 17 anos, era a necessidade do momento, não é isso, Luciano? Era a necessidade, era o que tínhamos para o momento, e o Senhor teve misericórdia de nós, porque a responsabilidade pedia. Mas será que nessa nova geração nós podemos, isso pode acontecer de novo? Os irmãos entendem? Onde nós estamos pisando, onde nós estamos jornadeando, esse momento que nós estamos vivendo, quão difícil ele é. Conversando outro dia com uma irmã e sobre esse assunto, me lembro que passava o final de semana e 2 jovens dos nossos iam, e olha, irmãos, olha só como são as coisas, o Senhor é tão misericordioso conosco, que nós reunimos em escola pública. Em escola pública nós só tínhamos a nossa disposição nos finais de semana. No sábado, então, a gente tinha que ir para lá, descer as cadeiras todas, arrumar o local, limpar, preparar e tal, para domingo os irmãos chegaram, se reunir, terminou de novo, é igual, bota o homem debaixo da arca, vai subir as cadeiras tudo de novo, arrumar. Então foi um treinamento, nós estávamos sempre juntos, nós éramos o tempo todo linkados uns com os outros, todos os dias nós nos víamos, estávamos em comunhão sempre, estávamos exortando uns aos outros sempre. Para você ter ideia, quando nós tínhamos nosso lazer, nosso baba, nós estávamos ali.
Mas aí chegou no nossos ouvidos e disse assim: ó, irmão fulaninho foi visto durante a semana jogando lá na rua, lá com os conhecidos dele lá, batendo baba com os ímpios. Ah, foi mesmo? Ô irmão, hoje o irmão, você vai dar uma sentada aí, vai ver a gente jogar. E na outra semana você joga para você ver que há separação. Nós temos um muro de separação. Nós andávamos muito juntos. Essas coisas foram nos vinculando, foram nos criando limo. A palavra é essa, limo. Jovens, vocês estão aqui hoje, adolescentes, aqueles que entendem o que estou falando, vocês precisam criar limos. Vocês precisam ter comunhão. Sua vida é na comunhão, na igreja, não é com o mundo. Nós estudávamos, igual a todos vocês, tudo que vocês passam, nós passávamos. Mas nós estávamos vinculados o tempo todo em comunhão. Se Jorginho saísse da linha, aí tinha Décio, tinha Delmo, tinha Luciano, qualquer um desses aí tinha toda a liberdade, vinha, falava e colocava, não tinha cara feia, nada disso, está errado. E você vai crescendo. Hoje em dia não sei, hoje em dia você fala e tem direitos humanos, tem não sei o que, BBB, o menino fica com cara feia, passa por você. Irmãos, os irmãos entendem o quão é difícil a transição que nós estamos vivendo? O momento que estamos vivendo, todo mundo tem direito a tudo, mas ninguém quer ter responsabilidade com nada. Eu confesso que eu não olho para nenhum desses meninos que estão aqui, que eu estou vendo, e os outros, eu não vejo com outros olhos, a não ser que daqui a pouco eu serei só uma lembrança. Nós seremos só uma lembrança. E é eles, eu queira, eu não, eu goste, eu não goste, serão eles que serão aqueles que irão levar o testemunho do Senhor adiante. O Senhor não os tem visto de forma diferente, irmão, cuidado. Você vai estudar, seja o melhor, chegue aonde você puder, mas cuidado. Seu chamado principal, você foi vocacionado por Deus. Isso aí é um assunto que faz parte, é necessário, mas o principal é você levar adiante o que Deus concedeu a você e àqueles que estão contigo da geração passada. Mas se eles talvez não virem esse assunto, nós precisamos atentar para isso, precisamos assumir responsabilidade e começar a treiná-los. Hoje, talvez, uma criança, ela veio ao lar, graças ao Senhor, mas na mamadeira já começa a colocar nela, ó, você é alma, espírito e corpo, Deus é Pai, Filho, Espírito. Começar já a incutir já, irmão. Já, não pode brincar com esses princípios. Hoje nós estamos em um momento em que o marxismo cultural, precisamos denunciar, colocar nome nas coisas. Marxismo cultural, filosófico, todas essas coisas estão aí. E às vezes parece que alguns de nós já está na Nova Jerusalém. Essas coisas entrando nas portas da nossa casa, na nossa televisão, e a gente está dando risada. Mas não é para dar risada não, é para botar para fora, é para botar para correr. Nós precisamos entender o propósito, o que o Senhor quer conosco, e que essas coisas não podem. Há livros, há pensadores malignos, que se um jovem nosso entrar em qualquer faculdade dessa e começar a lê-los, nós podemos perdê-lo das nossas fileiras. Se não os perdermos, talvez desviando-se, indo para o mundo, mas ainda entre nós, algumas ervas daninhas podem começar a dar vida a coisas que não estão na palavra. E nós precisamos ter muito cuidado. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, digo, vou sair daqui, vou pegar meu diploma. Mas alguns autores, eu disse, eu não irei lê-los. Vou fazer meu caminho aqui dentro, vou terminar. Como eu já falei isso uma vez, vou falar para os irmãos. Foucault, essa turma aí, Derrida, não sei quem. Irmãos, eu estou falando alguns, tem muitos aí. Eu tinha uma professora que eu gostava muito. Uma pessoa, ela muito carismática e tal. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Embora nós tínhamos amizade, eu gostava dela. Mas um dia, eu fui escrever algo. Não sei se foi uma resenha, foi que foi pedido
eu escrevi em inglês, eu escrevi, só que eu falei naturalmente do que eu vivo, eu não vou falar de outro mundo, eu vou falar do que eu vivo. E eu fui colocando as minhas experiências e tal. Oxi, essa mesma senhora, muito simpática, muito carismática, e o inimigo sabe usar, viu? O jovem se encanta, rapaz, aqui que esse mundo intelectual, essas pessoas e tal, mas só que essa senhora virou para mim e disse, a forma mais rude possível, eu não estou interessado em saber disso não venha para cá querer me... Eu digo, olha, o espírito que ela está, ela revelou. Cuidado, jovem. Eu sei que tem pessoas que a gente admira, mas elas estão a serviço das trevas. E no momento que ela começar a perceber o seu espírito, aí você vai ver o que está lá dentro se manifestar. E a gente fica, estou na universidade, estou aqui. Cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Então, na nossa época, eu só lia coisas que eu chegava lá. Sim, deixa eu ser fiel à história. Nós começamos lá na sala, lá no quarto onde Carlos dormia, que era a sala onde nós tínhamos reuniões, todas as reuniões de oração, de exercício, tudo era lá. E nós começamos, ele começou a pregar o evangelho lá em 86, Adelmo veio primeiro, e depois nós começamos a vir pouco a pouco, e daí nós começamos, mas nós estamos aqui, tudo está pronto, nós já temos um local de reunião e tal, mas, e você? E interessante, eu estava ali pensando, hoje eu vejo isso em alguns de nós, eu vejo isso em mim, a gente hoje procura mais estar junto com a nossa família, porque na época, irmãos, as nossas famílias parece que ficaram, eles ficavam com ciúme, nós estávamos juntos todos os dias, e eles nos queriam, mas só que domingo de manhã, para ter um de nós, em um aniversário, um churrasco, não sei o que, eles já sabiam, e alguns até hoje sabem, pode esperar para depois do almoço. O mais importante para nós é o Senhor, é estar lembrando dele. Não, qualquer coisa não vou para a reunião não, hoje que vai ter negócio. Calma, eles precisam saber o que é importante para nós, não é nós nos encaixarmos na vida social deles não. Eles precisam entender que nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. E às vezes o tempo está passando e nós começamos a negociar com essas coisas. Não, irmão, não, porque eles não negociam o churrasco dele. E não, vamos fazer o churrasco na segunda-feira, porque domingo não pode vir. Eles não fazem isso. Não fazem, nunca fizeram e não vão fazer. Mas a minha reunião eu posso negociar. Eu posso negociar porque eu tenho que estar com eles, são uns bonitinhos. Não. Nós os amamos, eu os amo, mas eles também entendem que acima do amor a eles, há um Senhor que me governa e que nós estaremos servindo a Ele. E depois que nós servimos a Ele, aí nós estaremos com eles. E isso não ofende. Agora, se você não fincar sua bandeira logo e definir para eles o que você pensa do seu Senhor com as suas atitudes, eles vão começar a empurrar. Fica empurrando na cerca ali até furar aquela cerca e eles ganhar você para a agenda deles. Não é assim. Então nós estávamos ali, nós começamos, aqueles jovens, tudo jovem, e detalhe, todos desempregados. Aí nós começamos a contar de dedos que começaram a trabalhar. Aí lá vai Décio, Adelmo para o banco, lá vai Luciana, e foi indo, né? Os que iam estudando e tal, e a gente ali, e os outros também chegando no mesmo exemplo, aprendendo, e lá vai, e todo mundo crescendo junto, mas no amor. Então, quando eu queria ler um livro, eu consultava alguém que já estava antes de mim. Irmão, esse livro aqui, esse autor, não, irmão, esse autor aqui não, lê aqui, desse autor aqui você pode ler o que você quiser, desse outro aqui. Então a gente cresceu assim, mas hoje nós estamos em uma outra geração difícil, complicada. Lê o que dá na teia, escuta qualquer um. Com isso eu não estou dizendo, preste bem atenção, que às vezes essas coisas chegam deturpadas em outros lugares, nós precisamos falar como deve falar. Todos têm do Senhor para dar, todos servem ao Senhor, mas tem alguns leram alguns livros
estavam vendo o assunto do propósito de Deus e daqui a pouco foram para outro lugar, porque leram um autor, só um autorzinho. Ah, mas o que é que tem isso? Mas, irmãos, tem gente, vamos falar as coisas bem claras, tem gente que não quer se submeter, está em um outro espírito, precisa aprender, não sabe nem o que é ser discípulo, e já quer ficar abrindo boca, ensinando para todos, tem que fazê-los calar. E a igreja, observa tudo isso. Nós precisamos aprender junto, mas tem princípios, tem coisas que nós precisamos aprender. Então, quando nós vemos esse texto aqui, eu quando comecei a perceber, eu digo, rapaz, peraí, eu antes queria ver e comecei a observar, querendo procurar aonde é que Moisés treinou Josué, e Josué não tinha alguém ali, pelo menos a palavra não fala, alguém ali mais perto para aprender com ele, mas havia um corpo de anciãos junto com Josué, que criam da mesma forma, pregavam as mesmas coisas, e queriam levar adiante o propósito de Deus. Então, quando eu comecei a meditar nesse texto, eu digo, tem um problema sério aqui com a outra geração. A outra geração que se levantou, ela não teve interesse, a verdade é essa, ela não se interessou pelo que Deus queria fazer na transição. Ou seja, alguns deles talvez estavam vivendo ali no deserto, alguns poucos eram adolescentes no deserto, ou eram crianças, e de então eles entram na terra. Mas eles têm Josué, eles têm Caleb, e eles têm todo aquele grupo de anciãos que estavam ali para fazer aquela transição. Então, eles deixaram de ser nômades, que foram por 40 anos, e agora eles entram na terra. Na terra, eles encontram agora um ambiente, deixou de ser nômade, agora se estabeleceram, terra que emana leite e mel, entraram em casas que já estavam preparadas, cheio de tudo, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, do 7 ao 10, terra que tinha tudo. Então aí agora eles já esqueceram das lutas que os seus pais tiveram, das dificuldades que passou no deserto. Então, naquele novo ambiente, aqueles novos ares que eles começam a respirar, eles começam agora a ficar encantados com o que eles acharam na terra, que o Senhor já antes havia condenado tudo aquilo e mandado passar a espada em tudo. Mas aí, as coisas dos seus antepassados, o assunto da transmissão do Senhor, já ficou muito pequeno diante dos seus olhos. Outras coisas ganharam ênfase, outras coisas começaram a crescer, e o propósito de Deus foi ficando para trás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E após ela, levantou-se outra geração, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Conquanto Josué e todos aqueles anciãos, no tempo que estavam vivos, eles serviram ao Senhor, todo aquele povo. Mas agora, a outra geração não está interessada em nada do propósito de Deus. E quando isso acontece, nós começamos a ver o livro de Juízes todo, e nós começamos a ver as misérias que começaram a acontecer, que nem se podia ser nomeadas no meio do povo de Deus. Irmãos, eu vou falar isso com o coração pesado, mas tem coisas que nós precisamos ter ousadia para dizer, e eu vou dizer para os irmãos. Deus levanta uma outra geração porque Ele quer fazer essa transição e ir adiante.
porque Ele sabe que a nossa vida é como uma sombra, e de outros que virão também, e Ele quer a transição. Mas, irmão Christian falou isso, que geralmente a segunda geração ela é mais fraca. E eu só ouvia isso. Hoje eu vejo com os meus olhos. Você começa a contemplar, você começa a medir as coisas. O vigor da outra geração, o desejo da outra geração, e o vigor e o desejo dessa geração. Não tem como você não começar a pesar as duas coisas. E isso não é fácil de você tem que, isso tem que nos levar aos pés do Senhor e pedir misericórdia. Isso não é fácil. Isso não é fácil, como eu disse. 2 jovens arrumavam a escola toda, lavava os banheiros, deixava tudo pronto. Eu não sei se hoje, se escalarmos aqui 2 jovens, eles darão conta desse local que é nosso, e ele pode vir para aqui, dormir aqui na sexta, passar o sábado todo e arrumar para no domingo estarmos todos aqui. Vocês notaram a diferença de geração? Encargo, peso. Chegava ali, o encargo era entrar ali, só vai sair quando tiver tudo pronto. Se deu tempo para almoçar, se não deu, deixar tudo pronto para que os irmãos no outro dia viessem reunir, nem sabia quanto preço foi pago para estar aquelas cadeiras tudo pronto ali. Mas hoje, até esse assunto de servir é uma coisa... Até para você encontrar esses 2, eu não sei se encontra. Vamos orar. Mas precisa ser falado essas coisas. As coisas não são tão simples assim. Um monte de jovens. Irmãos, preste atenção. Um bocado de jovens solteiros, vindo de vários contextos, de várias famílias que Deus começou a tirar. Hoje, olhe para nós hoje. Nós temos um monte de jovens que nasceu entre nós. Pais e mães do nosso meio, da nossa história. Vocês têm uma outra perspectiva, vocês têm um outro ambiente. A oportunidade que você tem de servir seu pai, sua mãe em casa orando, buscando ao Senhor, estudando, lendo. Você está vendo tudo isso, mas o quanto isso tem falado ao seu coração, quanto isso pesa, quanto você valoriza isso. Quando nós nos convertemos, nós éramos muito incentivados a ler a Bíblia várias vezes, no mínimo uma vez por ano, e lendo. Para quê? Para que essa palavra criasse raiz em nossos corações. Essa palavra começasse a viver em nós, se tornasse a nossa vida. E hoje nós temos, pela misericórdia do Senhor, alguns irmãos aí servindo a vocês, pela misericórdia. Mas hoje, eu tenho que falar com peso essa palavra. Vocês nasceram em um lar que o pai e a mãe de vocês é crente, mas vocês estão flertando com o mundo. Vocês ainda não entenderam. Outro dia, vou dizer aqui, não vou falar nomes, mas outro dia em casa o meu coração pesou. Aí eu estava sentado com a irmã, eu digo: ei, menino, vem cá. Chamei o filho dela. Olhe para sua mãe, olhe para seu pai. Eles vieram de famílias totalmente diferentes, os pais não eram crentes, eles pagaram preço. Eu digo para você, na presença do jovem, eles são homem e mulher de Deus. Aproveite o que Deus está lhe dando, não desperdice não. Você tem um ambiente propício a você desenvolver os dons que Deus lhe deu. Então seja fiel. Não despreze o que Deus lhe deu. Eu não tive isso, seu pai, sua mãe não teve isso, e você tem. Você está valorizando? Por que Deus lhe deu esse ambiente? Por que Deus lhe deu esses pais e essas mães que você tem? Você está pensando que é para você viver do jeito que você quer? Servir a esse mundo? Cuidado, aqui agora eu vou botar algo que eu estava me lembrando. O preço que o diabo cobra é muito grande, porque ele sabe que o propósito do Senhor é preparar outra geração para Ele. Mas quando um desses, que teve essa oportunidade,
e nasceu nessa ambiência e recebeu essa bênção de Deus, não aproveita, ô irmão, o diabo vai cuidar com muito carinho. Quando eu digo assim, aí quando você vai olhar a vida de alguns, dá dor no coração. O que o diabo faz? Entra por caminhos pior até do que o ímpio, porque o diabo sabe que é para desperdiçar mesmo, porque ele sabe que aquele jovem, aquele menino, aquela menina, quantas orações subiram aos céus por eles, e o quanto que é o desejo do Senhor que eles venham a servir ao Senhor e serem preparados como vasos para servir a outra geração, e o diabo está designado a desperdiçar esses jovens nossos, porque ele sabe, ele faz cálculo, ele sabe que a geração passada já chegou na casa dos 50 e já está caminhando para 60, 65, 70, daqui a pouco nós iremos partir, mas ele já está de olho em vocês que estão aí, em o que ele puder fazer para prejudicar a vida de vocês, e aquilo que Deus deu para servir o propósito dele, para preparar a futura geração. Se ele conseguir, vai ser um grande prejuízo para o testemunho dele nessa cidade. E quando eu falo isso, falo outra cidade. Eu me lembro, lá em Contagem também, quando começou, todos lá éramos como nós, meninos, e hoje estão assumindo responsabilidade nas suas localidades, tanto lá em Contagem, Petrópolis, Patos de Minas. Nós nos conhecemos, todo mundo jovem, agora todo mundo assumindo responsabilidade, e isso é o normal que aconteceu com eles, conosco, jovens. Deus não está pensando diferente a respeito de vocês. Nenhum desses meninos que estão aí sentados, nenhum dessas meninas, os que estão lá no serviço de crianças, o diabo está interessado em todos vocês, e nós não queremos perder nenhum, e nós precisamos lutar por isso, porque daqui a pouco seremos apenas lembranças. Mas Davi, como diz na palavra, Davi serviu ao Senhor na sua geração. E nós temos feito o quê? Deus dá a um jovem um ambiente tão propício para ele fazer com que o dom que Deus deu a ele. Aí eu me lembro aqui agora, às vezes chega outros que não, hoje estão aí, talvez não compreendam nem o que é salvação e galardão. Tem gente se degladiando que não sabe um mínimo, salvação e galardão. Os que vieram, os mais antigos, entendem e podem falar disso claramente entre nós, mas tem outros que não entendem e querem falar e querem ensinar coisas. Salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não podemos fazer nada para ser salvo, não podemos acrescentar nada ao que Deus já nos deu, nada. Mas galardão é diferente. Você pode estar fora do reino porque você não aproveitou as oportunidades que Deus lhe deu. E a gente precisa tomar muito cuidado que o diabo quer bombardear os nossos fundamentos. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que o Senhor nos deu. Os marcos, eles não podem ser movidos. Nós precisamos cuidar desses assuntos diante do Senhor. Jovens, meninos e meninas, tem alguns que já estão aí já nos 25, 26 anos, já estão, graças a Deus, fez faculdade, passou, estão aí, já estão trabalhando, graças ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Sigam, vão adiante, mas a sua vocação principal não é essa. Não é, porque tem a transição. E Deus vai usar vocês sim, porque vocês estão em transição. Vocês precisam aprender com os que estavam no começo. Você precisa aprender, estar aos pés para ir adiante. Nós estivemos nos pés de outros, subimos nos ombros de outros, aprendemos com outros. Aí é que está o assunto. Se a geração, aqui no caso específico, essa geração não estava interessada, e porque ela não estava interessada, o propósito do Senhor não passou adiante. É só através de um pequeno remanescente, como sempre. Um pequeno remanescente estava ali e foi adiante. Aí vem, no livro de Juízes, nós vemos se levantar
o juiz tal, e durante aquele tempo que ele está vivo, o povo dá uma respirada, depois ele morre e volta tudo de novo. Por quê? Levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Jovens, preste muito bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Quem é? Quem foi? Os irmãos mais antigos, os irmãos que colocou os ombros debaixo da arca, os irmãos que estão aí hoje no presbitério. Vocês já viram algum deles com tatuagem? Me perdoe falar, eu tenho que ser muito sincero ao que está me vindo ao coração. Vocês viram algum deles com tatuagem? Não os vi. Não os vi. Hoje tem muita conversa, não, porque a Bíblia não fala, porque não sei o que, irmão. Você já perguntou ao Espírito Santo se o templo dele, ele quer que enfeite com tatuagem? Isso aqui eu não estou falando, às vezes a pessoa veio do mundo, já vê com... Tudo bem, mas eu estou falando especificamente a gente que nasceu em um lar, em que o pai e a mãe, com muito pesar, muito peso, e veio e lutou, e Deus abençoou, e está aí, continua sustentando o testemunho do Senhor. E você vai colocar uma marca no templo do Espírito? Você já parou para pensar sobre isso? Isso aqui não é na ênfase do que eu estou pregando, é só um detalhezinho. Não fique só com isso aqui não, é só... Porque, irmão, o templo do Espírito não é seu, é templo do Espírito. E você não faz o que você quer com o templo do Espírito. Você não faz. Você precisa pedir autorização. Há um Senhor sobre a sua vida. Deus lhe deu um pai e uma mãe que pagou preço, está aí para lhe dar um ambiente adequado para você ir adiante, se o Senhor não voltar daqui a 10, 20, 30, 40, 50 ou mais. Nós não esperamos para tanto, mas Ele é que sabe a hora que vem. Aí, como alguns irmãos, daqui a pouco o Senhor pode voltar para a gente, ou seja, de hora para outra nós podemos já estar com Ele. E você foi privilegiado. Abra os seus olhos. Não deixe que o diabo lhe engane nessas faculdades da vida aí não. Cuidado. Cuidado. Pode ler os autores, estudar. Não estou dizendo que você vai ser igual a mim, não. Eu finquei bandeira e cantei o hino nacional. Eu disse não. Os meus pensadores são os pensadores bíblicos. São os servos de Deus. Eu não quis. Mas cada um tem o seu chamado. Então, cuidado com esse marxismo cultural, filosófico, gente falando bonito e tal, e trazendo coisas transvestidas por meio do povo de Deus. Aí tem que ter alguns que estão na porta para dar umas cacetadas, para botar, amarrar de pé e mão e jogar lá fora os conceitos e bater de pau. Os irmãos são queridos e amados, mas os conceitos são mundanos e precisam ser rejeitados, porque uma entrada desses assuntos hoje, não relativize isso não, jovem, não flerte com essas coisas não. Nós temos pensadores maravilhosos, temos filósofos cristãos, e se nós formos buscar na história, nós temos muitos sobre os quais devemos nos debruçar, mas essa geração aqui não estava interessada no que Josué, Caleb e os anciãos tinham de carga no seu coração para passar a eles. Então, quando eles chegam na nova terra, eles se entregam a esses pensadores, aqueles ares novos de Canaã. Será que é isso que nós queremos? Mas nós precisamos pensar. Deus está interessado com a futura geração, e nós precisamos também ter carga, peso. Hoje, quando eu olho para um jovem, uma criança, eu já não vejo mais com os olhos que eu vi antigamente. Hoje eu já vejo alguém que vai me substituir, e eu preciso cuidar deles com muito carinho, precisa incutir os princípios de Deus, precisa ensinar, precisa discipulá-los e levá-los ao Senhor, porque se eles forem levados ao Senhor e não a mim, não a nós, quando um dia formos ser apenas uma lembrança,
ele vai continuar diante do Senhor ao qual nós os levamos. Eles vão continuar servindo a esse Senhor. Nós seremos lembranças, mas eles continuarão servindo ao Senhor que está sentado no trono e vive para todo sempre. Então o propósito, eu percebo que a carga do Senhor é que nenhum desses que Deus nos deu, nenhum deles se percam, nenhum. Continuando aqui, vamos ler Josué 24:31. Josué 24:31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Então, enquanto estavam esses Josué e esses anciãos, eles serviam, porque esses anciãos sabiam, mas a nova geração aqui não sabia. Grifa essa palavra, que sabiam. Aí vem Juízes 2:7, que parece uma repetição de Josué 24:31. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto, esses anciãos viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Juízes 2:7. Aí vem Juízes, aí mesmo no livro 2:12. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Muitos deuses aí no mundo, irmão. Muitos. Dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Quando eu leio esse versículo 12, eu vejo quão é interessante ver que eles não serviam mais ao Senhor. Josué ensinou, os anciãos ensinaram. E por que eles não aprenderam? Se eles tinham à disposição mestres para ensiná-los, por que não aprenderam? Não tinha interesse. Porque aqui, quando nós olhamos esse verso 12, 2:12, que diz assim: abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Se eles vão após outros deuses, eles vão ter que se interessar e aprender como cultuar esses deuses. Vocês estão percebendo? Josué e os anciãos estavam ensinando a eles, mas eles não tinham interesse. Eles não tinham, porque agora, dentre os deuses dos povos que havia ao redor dele, e os adoraram. Como é que eles vão adorar esses deuses se eles não conhecem a forma de cultuar, de reverenciar esses deuses? Vocês percebem que aqueles que não deram atenção ao que Josué ensinou e os anciãos, agora eles estão cultuando, estão adorando outros deuses, mas como do nada? Não. Por certo, aqueles sacerdotes daqueles deuses, por certo, foram consultados e tiveram a maior boa intenção de ensiná-los a adorar os deuses da terra que eles estavam entrando. Isso é triste, irmãos. Isso é triste, porque é uma nova geração que desprezou as coisas de Deus. Eles não valorizaram o que o Senhor estava lhes dando, através de Josué e através daqueles anciãos. Eles tinham a Torá, eles tinham tudo aquilo ali, mas eles não quiseram. Eles foram buscar migalhas. Mas só que agora é o seguinte, as coisas não é tão simples. Agora eles estão dentro, morando, habitando, fazendo morada na terra que mana leite e mel. Só que mesmo nessa terra, eles não têm nenhum interesse em conhecer
de cultuar nem de adorar o Deus que os colocou e que lhes deu essa terra. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Agora eles estão respirando novos ares, uma nova cultura, totalmente pagã, como nós temos visto hoje nos nossos dias, totalmente pagã, mas só que o interesse era fraco ou inexistente, porque eles não tinham nenhum interesse em ir adiante. A transição entre as gerações pode gerar rupturas incalculáveis e prejuízos duradouros a uma comunidade pequena, a um povo ou a uma nação. E hoje tudo que trabalha esse sistema é para causar essa ruptura, custe o que custar, doa em quem doer. Eles querem causar rupturas, e nós temos que estar com os olhos, muito aberto com os modernistas que às vezes estão fazendo discípulos. E nós temos que botar o pé na porta e dizer: opa, para aí. Eu já conheço esse pensador. Eu já conheço esse modernista. Essas ideias aí eu sei de onde é que foi que veio. Meia volta com ela. Ah, mas tem que amar. Sim, nós precisamos nos amar uns aos outros. Sim, precisamos nos amar. Mas a verdade em amor tem que ser dita. Nós não podemos negociar com quem quer trazer por meio do arraial dos santos coisas que não nos foram passadas pelos nossos pais. Essas coisas precisam ser jogadas fora do arraial. Porque se nós negociamos, daqui mais um tempo, pode ser que o testemunho do seu não exista mais, por causa de uma simples sessão de uma coisa mínima, um princípiozinho ali. Quer ver uma coisa? Esse dia eu tenho meditado. O hipercalvinismo. O que é isso, irmão? O hipercalvinismo é uma erva daninha que está crescendo e precisa passar o facão, jogar no mato, tocar fogo. Veio o Calvino, depois veio Teodoro de Bessa, o seu discípulo, e as coisas foram mais firmes com Teodoro de Bessa. Colocou muito claro, e geralmente os discípulos são mais duros do que os seus mestres. Eles são mais... E Teodoro de Bessa colocou as coisas. Então hoje tem algumas coisas que começam a surgir do tipo... aquele que em vós começou boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tá bom, beleza. Irmão, o Senhor começou, ele vai terminar. Mas deixa eu falar uma coisinha aqui. Ele vai terminar, ele vai. Mas você querendo ou não, mas calma, não estou falando, não estou defendendo aqui o hipercalvinismo, não. Deixa eu botar aqui um salzinho nesse negócio para salgar. Ele vai completar? Vai. Eu não cooperando? Vai, mas não da maneira que ele queria. Então, vamos lá. Paulo fala o quê? Se você edificou com madeira, com palha, com feno, o fogo vai vir para provar tudo isso. Mas aquele que edificou com ouro, com prata, com pedra preciosa, o fogo vai vir e vai continuar ali. E ele vai receber galardão, porque aquelas suas obras são feitas com materiais preciosos, materiais resistentes, materiais que foi o material que Deus constituiu para edificar. Mas você quer edificar com palha, o fogo passa e leva. Mas o fundamento é Cristo. Tudo bem, você não vai perder a sua salvação. Mas, e a disciplina? Aí alguns já querem dizer que não existe esse negócio de disciplina. Então vamos viver de qualquer maneira, e naquele dia está tudo bem. Mas aí sabe por quê, irmão? Faltou fundamento. Essas vozes precisam ser caladas. Eu falo com toda clareza, precisa ser calada. Por quê?
palavra é... Eu vou parar aqui agora e fazer um comentário. Às vezes eu percebo, isso eu falo com preocupação com a nova geração. Eu tenho que falar essas coisas. Que há um minimalismo. Deixa eu explicar o que é o minimalismo. Nós aprendemos, e assim nós o fazemos até hoje, no mínimo uma vez por ano você vai lendo as escrituras. Você vai lendo, e cada vez que ela vai passando com você, dentro de você, ela vai te limpando. Vai te limpando. Quando você vai falar sobre um assunto, o todo das escrituras, você recorre para você não criar uma heresia. Mas aí tem alguns que não querem ler as escrituras todas. Não, isso não é importante. Aí você vai pegar uma parábola e você vai examiná-la à luz daquela palavra. Você precisa, a somatória de toda a palavra é a verdade. Salmo 119, a somatória, toda a verdade. Eu me lembro, à época eu estudava o livro de Números e eu estava debruçado sobre aquele livro. Aí um irmão me chamou a atenção: irmão, como é que está a sua leitura? Eu digo: não, irmão, continuo com a minha leitura. Ah, irmão, que bom. Aí depois eu entendi porque aquele irmão estava me dizendo aquilo. Não, uma irmã. Por quê? Se você está se debruçando sobre aquele livro, você precisa da somatória de toda a palavra para você interpretar o livro de Números. Você não vai fazer aquele minimalismo, pegar só aquilo ali. Às vezes o que acontece hoje, tem um monte, não são todos, graças a Deus, homens de Deus sérios, gente mesmo que a gente precisa aprender junto, estar ali aos pés para aprender. Mas a maioria, eu acho que é 50% dos pastores no Brasil, como é que o moço vai para o seminário, ele se forma, ele está ali, mas ele nunca leu a Bíblia toda? Irmão, isso é estranho. Pelo menos uma vez no ano, você precisa ler ela toda, pelo menos. O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, jovens, leiam. Hudson Taylor estava lá nos Alpes Suíços, lá descansando. Não creio, começar de mim, que tem alguém aqui que está ouvindo ou que irá ouvir, que tenha uma vida mais ocupada do que a vida de Hudson Taylor. Um homem lá na China, servindo ao Senhor, e ele foi para os Alpes Suíços com a família dele para descansar. E lá ele saiu na sala. Quem escreve a biografia dele, acho que é o filho dele, Howard Taylor. Ele fala que o pai levantou na sala e disse: hoje eu terminei de ler a Bíblia toda pela 40ª vez, 40 vezes, quando ele escreveu aquilo ali. Quer dizer, um homem tão ocupado com a obra de Deus, mas já estava ali lendo a Bíblia pela 40ª vez. Será que nós somos mais ocupados do que Hudson Taylor? Ou nós podemos passar nossos dias fazendo o que nós queremos e não temos tempo para nos dedicar à leitura das Escrituras? Como que nós teremos entre vocês, jovem, a palavra é para vocês, como teremos presbíteros, como teremos irmãs que irão estar dando a sequência ao que foi começado no serviço às crianças, aos jovens, aos adolescentes, se vocês não lerem diariamente as Escrituras? Isso vai ser um prejuízo muito grande para a sucessão do Senhor entre nós. Vai ter prejuízo. Cuidado com o seu tempo. Cuidado, estude, trabalhe, faça o que lhe vier às mãos, mas não negligencie a Escritura não, tá? Não negligencie, porque Deus tem propósito específico em te utilizar. E se você não prestar atenção nisso, se aquilo que Deus colocou em tuas mãos, todos têm um dom, no mínimo um dom e um talento. E naquele dia, diante do Senhor, iremos nos levantar para prestar conta do que nós fizemos com esse talento na nossa geração. Estude, faça o melhor, mas a sua vocação precisa estar em primeiro lugar, porque você vai responder naquele dia. Vai responder. Por que Deus lhe deu dom? Para você estar aí para cima e para baixo, fazendo o que você quer? Deus deu porque Ele tem propósito, porque na sua geração, você hoje pode ter 15, 16, 20, 25, 26, 30, mas Deus está te preparando, porque alguns já não estarão mais aqui em algum tempo, e você vai ter que assumir responsabilidade. Eu me lembro, os irmãos estão aqui, podem me ajudar, Décio e Luciano, que estavam lá, Marcelo Alves, não sei se está mais aí. Está eu lá no meio dos irmãos, jovenzinho, para cima e para baixo. Um dia, eu não sei se você lembra desse detalhe, Décio, um dia, a Adorno
Foi lá, coisa de Deus, irmão. Deus que faz essas coisas. A gente não tem glória nenhuma, não. É Deus que tem misericórdia da gente. Disse, irmão, olha, a partir de hoje você vai estar junto com a gente aqui, ó. Vai estar com a gente aqui e tal. E aí lá vai eu, participando de reunião de serviço, para lá, para cá. Irmãos, nós não fomos chamados para outra coisa. Nós temos uma vida, nós trabalhamos, nós fazemos isso e aquilo. Mas, irmãos, Deus precisa de que a outra geração se levante. E Deus vai usar. E por favor, cuide dos que Deus já lhe deu. Valorize. Estejam mais perto. Eu mesmo confesso que o meu coração tem estado... Tenho tido umas caídas. Quando eu vejo um jovem, um adolescente, uma criança, um menino crescendo assim, uma menina, eu digo, Senhor, é esse daí que Deus vai usar quando nós não estivermos mais aqui. E é isso, irmão. Deus não vê diferente. E nós não podemos ver diferente. Vocês estão sendo treinados, talvez sem perceber, mas seja fiel. Eu era um menino, estava aí para cima e para baixo. Mas hoje eu tenho meio século de vida. E hoje, mais do que nunca, eu começo a perceber a misericórdia que Ele teve. Não só de mim, mas daqueles meninos, tudo lá de cabelão. Todo mundo de cabelão, cabelo grande, todo mundo jovem, para cima e para baixo. Mas já havia no coração do Senhor esse desejo. Mas isso não é privilégio da outra geração não, tá, irmãos? Meus queridos que estão aqui, nos seus 10, 12, 13, 14, 15, 25 anos, não é privilégio nosso, da geração que passou, não. Nós precisamos fazer isso aqui, ó, juntar forças e fecharmos as brechas, para que o que Deus nos deu seja passado em integridade para vocês, e vocês também vivam um nível de vida tal que preserve, não só, porque geralmente, às vezes, a segunda geração fica só com a estrutura. Nós não temos interesse que vocês fiquem só com as estruturas. Vocês precisam ser as pessoas, ter consciência das pessoas que vocês são e que Deus chamou para ir adiante com aquilo que Deus, na misericórdia dele, nos deu no passado. 36 anos se passaram e vocês estão aí, nasceram entre nós. Tem todo um legado para vocês, mas valorize, por favor. Valorize o que Deus lhes deu. Não jogue fora essa oportunidade, porque naquele dia, no tribunal de Cristo, vocês vão prestar conta da juventude de vocês. E não tem negociação. Você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Não pode. Vocês precisam se colocar diante do Senhor e ser responsivos à graça que Ele lhe deu. Deus não vai forçar vocês a nada. O hipercalvinismo está falando isso. Não precisa se preocupar com isso não. Já foi salvo. Ele começou boa obra, peraí. Mas o contexto de Filipenses é o seguinte. Os filipenses já estavam ajudando Paulo ali. Eles já estavam separando as coisas, servindo, se associando no Evangelho. Aí Paulo, no meio de tudo isso, fala, aquele que começou boa obra. Mas ele começou em vidas que responderam em graça. Eles não foram forçados não, tá, irmão? Como o hipercalvinismo fala, não. Eles responderam a graça em graça. Não é que eles estavam acrescentando alguma coisa a Deus, não. Eles receberam graça para se disponibilizarem. Porque na nossa condição humana, pecadora, não podemos servir a Deus. Fomos salvos assim e continuaremos assim. Mas Ele, na sua misericórdia, concedeu graça para que nós, no futuro, recebamos galardão, porque Ele deu. Mas precisa haver resposta da nossa parte. Precisa um jovem querer, um menino de 16 anos. Não sei onde foi que, naquele quadro, acho que aquele quadro esse homem, não sei qual foi. Ele foi a uma galeria de arte, não sei se foi em Londres ou foi em Paris, e quando ele viu aquela obra, ele viu aquilo e ficou, ele fez tudo isso por mim, e tu, o que fazes por mim? Então ele fez tudo isso por ti, e tu o que fazes por mim? Aquele jovem de 16 anos disse, eu me entrego ao Senhor, quero ser dele. Aí quando você olha na história, que ele foi um grande homem de Deus, mas ele respondeu aos 16 anos, veja a importância, irmãos. Eu me lembro quando era menino algumas coisas que eu falei, eu não entendia, mas o Senhor
Tem anjo anotando o tempo todo as coisas. Cuidado, jovem. Olha, no futuro é eu que serei. Anota aí. Anota esse assunto aí. Mas é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Tem que ser ousado. Você tem que se colocar, você tem que se posicionar. Não, ele começou a boa obra e ele vai terminar. Isso é verdade. Mas aquilo que ele lhe deu como parte na edificação, se você não responder, ele vai fazer. E na sua vida, você vai sofrer consequências. Com a parte sua que faltou. A sua parte não é desprezível, jovem. Você não é desprezível na edificação. Você não é uma parte menos importante. Você é precioso. E você tem uma parte importante que se encaixa. Tem encaixe. E olhe, valorize aqueles que Deus colocou de encaixe do seu lado, tá? Deus vai sempre colocar da outra geração alguém. Assim foi comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Me encaixou junto com outro. Agora você não gosta de encaixe, né? Aí o canto do marxismo, seja lá ele de qualquer forma, aparece no meio do povo de Deus, leva você. Às vezes você está até fisicamente, mas o seu coração já foi levado, porque eles querem limpar tudo da cultura judaico-cristã da sociedade. E eles estão empenhados em fazer isso dia após dia. Eles não dormem sem falar nisso, eles não acordam sem falar nisso e vão. Quando chegar o momento que eles alcançaram a metade do que eles queriam, agora vai dizer, bom, agora não trata-se mais de ideias. Agora tem um povo que precisa ser extirpado da face da terra. Entendeu? Mas a gente às vezes está brincando com essas coisas, dando risada. Eles não estão brincando com a gente, não. Eles querem levar nossos pequeninos para o seio deles, cooptá-los nas escolas. Irmãos, eu nunca prestei atenção. Eu vejo essas coisas, mas eu vejo quão interessante esse assunto do homeschooling. Eu confesso, eu não entendo muito desse assunto não, mas quando eu começo a olhar para as escrituras, eu vejo que tem uma coisa interessante aí, porque o Estado, ele até se diz laico, mas ele tem os seus tentáculos, e um jovenzinho cai ali, ele vai bombardear de tudo. Os professores da universidade já tudo preparado para atacar nossos jovens e levá-los. Então se você, como Jacó fez com José, Jacó fez homeschooling com José, preparou ele sabia ler. Quando ele chegou lá, ele já sabia ler, escrever. Os outros escravos não sabiam, ele sabia, porque o pai ensinou. Porque longe da tutela estatal, você educa seu filho nos princípios do Senhor, mas eles já colocaram leis específicas para nos proibir os pais de fazerem o que as escrituras, parece simples isso, né? Mas quando eu comecei a pensar, digo, olha rapaz, ó o rabinho aparecendo, então as coisas não estão para brincadeira não, e nós não podemos brincar com nossos jovens e adolescentes não, irmãos. Precisamos orar por eles, jovens e adolescentes. Aproveite e aprecie os amados e as amadas que Deus tem colocado do seu lado, preocupado com você, orando por você, perguntando, querendo te ensinar. Essa é a vida normal da igreja. Todos são cuidados e nós aprendemos e nós vivemos assim. E com vocês nós não queremos que seja diferente. Vou repetir quantas vezes for necessário. Nenhum de vocês foram preparados para o Senhor para ser perdidos e desperdiçados por esse mundo. Para que não aconteça no nosso meio o que aconteceu em Juízes 2:10. E levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Por isso que quando eu leio esse versículo, isso dói no coração. Isso dói, irmão. Isso dói no coração de Deus. Vê como Paulo falou. E isso que eu falei, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Deus está preocupado com a sucessão dele na terra. E nós somos a sucessão de Deus nessa terra.
Ou a gente está coxando ainda, está pensando ainda que o mundo ama a gente, que é alguma coisa melhor para a gente. Eles têm muitas coisas aí preparadas já para nós. Mas nós não queremos nessa batalha aí perder nenhum jovem, nenhuma criancinha que nasceu entre nós para esse sistema. Todos precisam ser educados aos pés do Senhor. Todos precisam aprender esses princípios. Tudo que nós aprendemos. Mas, jovens, adolescentes, se vocês não quiserem, o Espírito Santo é tão delicado. Ele é tão delicado, ele não força. E nós não iremos agir diferente. Se você abraçar o marxismo, se você abraçar essa coisa transvestida que está por aí. Quando eu digo marxismo, estou falando em todas as esferas. Eu estou falando na filosofia, na cultura, em tudo. Na maneira de vestir, de se portar. Tudo. Em todas as áreas. Isso vai muito além, irmão, do que nós possamos pensar. Que o Senhor, quem sabe, na próxima semana continuar esse assunto. Ainda tinha algumas coisas para eu colocar aqui, mas vamos agradecer ao Senhor e deixar para uma outra oportunidade. Mas que o Senhor guarde nos nossos corações, não só os jovens, não só os adolescentes, mas todas as gerações. Porque o que Paulo falou lá, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e prosseguindo para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Porque é um perigo dos mais velhos, é um perigo dos da geração passada, de ficar olhando para trás. Nós falamos essas coisas como exemplos, mas nós precisamos olhar para frente, porque tem coisas que a gente não aprendeu ainda, nós não sabemos, nós teremos que nos humilhar, nós teremos que nos arrepender para aprendermos e entrarmos no estágio maior. E se eu ficar somente olhando para trás, a gente pode ficar fossilizado, porque Deus quer avançar. Não, mas eu estava lá no começo e tal. Sim, mas agora é um outro momento, agora é o momento de treinar a nova geração para entrar na terra. Uma coisa eu faço, esquecendo-me, senão a gente fica lembrando, e ninguém vai para a maratona de 42 quilômetros com a mochila cheia das medalhas e dos troféus que ele ganhou no passado. Um jogador não pode pegar uma mochila e botar todas as bolas de ouro que ele ganhou, botar atrás e ir para o campo jogar. Não vai render. Ele, em 3 minutos, ele vai pedir para sair. Ou vai ficar contundido, porque não carrega mochila no campo com as 7 bolas de ouro que ele ganhou e não sei o quê. Não. Isso é perigoso para a geração passada. Isso é um perigo. Porque senão, a velha geração começa a ficar soberba. Isso é um perigo. Porque não, a gente conta essas coisas para os amados e as irmãs, jovenzinhos aprenderem. Mas é só isso, ficou lá. Agora nós temos outros desafios que nós não sabemos como lidar e vamos ter que aprender. Por isso que Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, é para frente. O que passou, mas eu tive tantas vitórias, mas eu tive também derrotas, sim, um bocado, mais do que vitórias. Mas tudo, irmão, não, irmão, para. Tem coisa ainda a aprender, vamos nos arrepender, mas isso ficou para trás. Senão, pode ser que você teve mais vitória do que derrota, mas o coração nosso é perverso, né? Nosso coração chega diante do jovem, você não estava lá, eu sou o cara lá, eu estava lá em 92, eu era surfista e tal, não sei o que. E vem mas hoje nós somos os coroão, né, Aurélia? E temos muito a aprender ainda, junto com vocês, junto com os pequenininhos, na sala das crianças, com os adolescentes, com os jovens. Pode ser que eles tenham experiência que eu e você nunca teve, nós precisamos aprender com eles. Senão a gente fica soberbo, orgulhoso, parecendo que Deus só falou com a nossa geração, só nós tivemos visão. Não,
Nós queremos que vocês também tenham essa visão, que vocês vão adiante, vocês levem o propósito de Deus adiante, porque eu sempre brinco com alguns irmãos, estou sempre falando, daqui a pouco, queridos, seus irmãos que vocês viam à frente, uns presbíteros, outros servindo como diácono para lá e para cá, daqui a pouco serão só uma lembrança, vocês irão levar eles para descansar o corpo e já vai estar com o Senhor, e vocês vão, e vocês precisam ter essa consciência já, para que o diabo não prejudique a vida de vocês, deixe que o diabo prejudique a vida de vocês com conversinha fiada, de que vocês não são nada. Vocês são sim pedras de encaixe preciosa no propósito de Deus. Vou repetir quantas vezes for necessário, Deus não quer perder nenhum. Porque o diabo pode dizer que você não é precioso, mas ele quer lhe enganar, porque ele sabe a preciosidade que você é na mão dele também, para tirar você do propósito de Deus, que ele sabe que há encaixe, que você no futuro, quer dizer que você agora, alguém pode dizer assim, mas ele é um projeto de profeta. Quando Deus dá dom, ele dá, não existe negócio de projeto. Se Deus deu um adolescente a graça na palavra, a graça para lidar com criança, com adolescente, palavra de sabedoria, de conhecimento, graça para administrar, tudo isso Deus já capacitou, porque Ele sabe do que nós necessitamos. Nós não podemos nem precisamos estar inventando a roda. Deus já deu os encaixes todos. Agora nós não podemos perder nenhuma dessas pedrinhas preciosas nesse encaixe perfeito que o Senhor já preparou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa hora tão difícil que nós estamos passando. Senhor, nos ajude a valorizarmos o que o Senhor já nos deu. O Senhor é tão bondoso, Senhor, que o Senhor não confiou nada a nós no sentido de criarmos qualquer coisa, mas o Senhor já nos chamou para um caminho de boas obras. Nós precisamos tão somente andar nessas boas obras que o Senhor preparou para que andássemos nela. Guarda essa nova geração, ajuda nossas criancinhas, Senhor, nossos adolescentes, nossos jovens, ajuda-nos, a geração mais antiga, Senhor, ajuda-nos juntos, Senhor, a contribuirmos para o Teu propósito aqui na terra, Senhor, que o Senhor seja visto entre nós, o Senhor seja louvado, seja engrandecido por tudo que o Senhor fez para conosco, indo naquela cruz, Senhor, e nos fazendo família, nos fazendo igreja. Bendito seja o Teu nome eternamente, pela Tua graça que o Senhor já nos deu. Louvado seja o Teu nome. Irmãos, são 12:11. Apenas ler rapidamente com os irmãos 2 textos dentro do que Jorginho falou. O primeiro está em 2 João, no versículo 7, que diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes galardão completo. Precisamos estar vigilantes para que aquilo que estamos fazendo não se perca. Todo esforço desses 30 e poucos anos na presença do Senhor, ele se vá como se fosse nada. E uma outra coisa interessante, galardão pode ser diminuído a depender daquilo que você está entendendo, que pode ser perdido. Quando você junta o cristianismo com o marxismo cultural, ou seja lá de que grandeza possa ser apresentado, terá prejuízo sim. Deixa eu colocar aqui alguma coisa bem interessante no livro de Apocalipse e termino, que não dá para comentar mais nada. O Senhor dê graça a Jorginho para continuar. Em Apocalipse capítulo 22 diz assim, verso 18: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se você não leu o Apocalipse, leia, porque o que tem de flagelo aqui não é pouca coisa.
E continua: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, vai tirar a parte da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro, no que toca no que é galardão. Então, irmãos, o entendimento que a gente tem que ter tem que ser um entendimento preciso. Se acrescentamos alguma coisa à palavra de Deus, Deus acrescenta flagelos. Se nós tiramos alguma coisa da palavra de Deus, Deus tira galardão. Galardão pode ser diminuído. Nós cremos que a salvação é eterna. Ela não pode ser tirada de nós, uma vez que o Senhor nos dá. Mas nós cremos também que todo cristão vai passar pelo tribunal de Cristo. Todos aqueles que já dormem ressuscitarão, e aqueles que tiveram oportunidade de serem arrebatados, todos nós, sem exceção, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então não caia nessa falácia, eu não tenho outra palavra para dizer, que você pode viver a vida do jeito que você quiser e no final você vai ser vencedor. Isso é uma mentira, entendeu? Isso é uma falácia, entende? Então, se não viver de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu, não tem galardão, e galardão pode ser removido. E se não tiver galardão nenhum, a salvação é eterna, mas vai entrar lá, irmãos, queimado. Sabe por quê? As palhas, as madeiras e os fenos vai queimar tudo. Esse é o tempo do Senhor nos ajude a nos arrependermos, a vivermos o que é real e não aquilo que é irreal, e muitas vezes praticamos muitas coisas que são irreais. O Senhor nos ajude, irmãos.